Romanos 8, verso número 9. Romanos, carta de Paulo, capítulo número 8, versículo número 9. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Pai, queremos aqui mais uma vez ouvir a Tua palavra, entender aquilo que é dito e colocar em prática na nossa vida os ensinamentos recebidos. Por isso, Deus, entregamos nossa vida em Tuas mãos e abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz, que é o que nos interessa essa noite. Nenhum de nós veio aqui ouvir doutrinas humanas, filosofias desse mundo, histórias, mas viemos ouvir a Tua boa palavra, ministrada pelo Teu Espírito, que ela revele ao nosso coração as verdades que precisamos saber, nos livre do erro e do engano e nos liberte. É o que eu te peço, ó Deus, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e clamando mais uma vez pela unção do Teu Espírito, porque sem ela não posso ministrar a Tua palavra, e que isso tudo aconteça para a Tua glória. É o que te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, o apóstolo Paulo, nesse texto, faz uma declaração que vai nos levar a uma reflexão de um assunto muito importante que eu quero compartilhar contigo essa noite. Paulo faz a declaração dizendo aos cristãos, ele está escrevendo a crentes, ele não está escrevendo a ímpios, ele está escrevendo a uma igreja em Roma. E ele diz a esta igreja, a estes cristãos, que eles não estão na carne. E por quê? Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Se vocês são a habitação do Espírito de Deus, você não está na carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Paulo, falando à igreja, disse que há duas possibilidades: alguém ser de Cristo ou não ser de Cristo. Ele não coloca outra possibilidade além dessas duas. Ou eu tenho o Espírito de Deus e por isso não estou na carne e sou de Cristo, ou eu não tenho o Espírito de Deus e por isso não sou dele. E aí a reflexão que eu quero fazer com você é a respeito de salvação. Será que nós compreendemos bem isso? Todos aqui podemos dizer, aqueles que são cristãos, eu sou salvo, maravilha. Mas será que eu entendo o que isso significa? Será que eu entendo o que está acontecendo e o que foi feito para que eu seja salvo? Muitos de nós trazem a ilusão de que nós fizemos algo para ser salvos, de que nós recebemos a salvação como que um prêmio, como que uma recompensa pelo bom comportamento, por termos aceitado determinada doutrina ou palavra, por termos nos submetido a um pensamento. Então, como prêmio, eu recebi a salvação. E o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, que foi totalmente construído por Deus. Foi Deus que fez tudo para que eu fosse salvo. Porque quando o homem desobedeceu e se voltou contra Deus, poderia ter sido abandonado por Deus. Mas Deus não, Ele vai atrás do homem e oferece a salvação, fazendo com que Jesus, seu Filho, Deus que se fez carne, morresse em nosso lugar, para pagar o salário do pecado que a Bíblia diz ser a morte. Jesus leva então a morte, que era minha, que era sua, e por isso eu, ao reconhecer esse benefício, sou salvo por Deus, sem nenhum tipo de mérito, como diz Paulo, não é por obras para que ninguém se glorie, não é por merecimento, por alguma atitude minha. Então é algo totalmente feito por Deus, a meu favor, que eu não merecia. É a graça de Deus sendo usada para que eu pudesse ser salvo. Mas como eu disse, apesar de ser um assunto muito simples, nem todos hoje que estão numa igreja têm uma visão correta a respeito disso. E por incrível que pareça, há muita controvérsia no meio evangélico a respeito dessa doutrina tão básica que é a doutrina da salvação.
E às vezes até dentro de uma mesma igreja tem pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diferentes a respeito dessa doutrina. Então eu queria essa noite olhar para a palavra de Deus junto com você, para responder algumas perguntas e alguns questionamentos que às vezes é normal nós nos fazermos. Quando nós não entendemos perfeitamente alguma coisa, nós temos dúvidas, e as dúvidas precisam ser tiradas. E a melhor maneira de tirar a dúvida é olhar para a verdade. E o que é a verdade, irmãos? É a palavra de Deus. Como disse o Evangelho de João, a tua palavra é a verdade. Então não é na opinião de algum pastor ou de alguma igreja que eu vou confiar, mas sim no que me diz a palavra de Deus. É para ela que eu vou olhar e é ela que vai trazer as respostas que eu preciso. E as perguntas várias que muitos de nós têm a respeito da salvação, uma delas que causa bastante divisão no nosso meio, é a principal. Pode um cristão perder a sua salvação? Essa é uma grande interrogação. E as pessoas, quando se deparam com esta pergunta, elas imediatamente, muitas delas, respondem assim: sim, é possível perder a salvação, porque senão seria muito fácil ser crente. Eu digo que sou crente, estou salvo para sempre, agora posso viver da maneira que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, posso me esbaldar aí, porque já está garantida a minha vaguinha ali, no céu. Então, às vezes, a pergunta é respondida de forma imediata dessa forma. Mas isso requer uma reflexão bíblica. Porque às vezes a nossa posição é assumida simplesmente baseada numa lógica mundana, que é a lógica desse mundo. A lógica desse mundo, esse raciocínio estaria correto, não é? Se eu acreditar, ou se a igreja acreditar, ou se os membros da igreja acreditarem que são salvos para sempre, eles vão fraquejar, eles vão se meter em encrencas, não é? Porque vão viver uma vida de frouxidão moral, não vão ter cuidado com o seu posicionamento. Então, eu acredito por isso que a salvação pode ser perdida, diriam alguns, então, baseados nessa lógica, que eu disse aqui é uma lógica humana e nem sempre é a lógica de Deus, não é aquilo que está na Bíblia. E outras vezes a gente abraça uma posição porque a gente ouviu alguém falando sobre isso. A gente ouviu um pastor famoso na televisão, a gente ouviu algum estudo de alguém, de algum lugar, e aí então a gente abraça uma posição, ao invés de olharmos para a Bíblia, para tentar entender o assunto, para responder e para ter a resposta que venha de Deus para nós e que seja verdadeira, não é? Então, o correto seria que nós todos pudéssemos examinar as Escrituras. E isso, queridos, é um privilégio que veio com a Reforma Protestante. É um privilégio dos crentes ter acesso à Bíblia. Antes não havia acesso à Bíblia. Você havia uma classe sacerdotal, uma classe de clero, que tinha acesso exclusivo à Bíblia, e eles explicavam para as pessoas aquilo que queriam, baseado naquilo que entendiam. Hoje não, nós temos acesso à Bíblia. A Bíblia não é um livro secreto, a Bíblia é um livro aberto, que todo mundo pode ler, todo mundo tem acesso a ele. E o que a própria Bíblia diz, aí leio contigo aqui um texto rapidamente, em Atos capítulo 17, no versículo número 11, está escrito assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então a Bíblia diz que um grupo de crentes lá em Bereia, numa cidade, se tornaram mais nobres do que os outros de outra cidade em Tessalônica, porque tinham uma característica: recebiam a palavra com avidez, com desejo de receber e tal, mas conferiam na Escritura, conferiam na Bíblia aquilo que estavam ouvindo, para saber se aquilo realmente era coerente, para saber se realmente aquilo era verdadeiro. Então, não importa quem está ensinando, você precisa conferir na Bíblia. Você precisa ser como os crentes de Bereia, mais nobres, que dedicam tempo a isso. E veja que o texto aqui diz que eles faziam isso
todo dia. Olha só, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim como eram ditas, assim como eram ensinadas. Então, antes da gente assumir um posicionamento, vamos olhar para a Bíblia, vamos aprender, vamos conferir nela, vamos ver se isso de fato é verdade ou é apenas uma tradição que ficou na minha cabeça. Então, muita gente se confunde a esse respeito, porque existem na Bíblia diversos versículos que deem margem, às vezes, a uma dupla interpretação. E há muitos versículos na Bíblia que nos alertam, sim, a perseverar na fé, a vigiar, a cuidar para não cair. Você lembra dos versículos? Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai para que não entrem em tentação. Não tem esses alertas todos na Bíblia? Sim, tem, é correto, é verdadeiro. Então eu preciso entender o que a Bíblia está dizendo e por que está dizendo e qual o propósito de Deus quando escreveu isso para nós. Então as pessoas têm dúvidas a respeito disso e se conflitam com versículos que parecem contraditórios, mas não são. São apenas mal entendidos. Outra coisa que muita gente confunde é a perda do galardão do crente com a condenação dos infiéis. Há uma diferença muito grande. A Bíblia fala em galardão, a Bíblia fala em prêmio, uma recompensa além da salvação. O galardão não é a salvação, mas ela é algo a mais da salvação. E muitos vão perder o galardão, mas isso não significa perder a salvação, e muito menos está associado à condenação do incrédulo. Condenação do incrédulo não tem nada a ver com galardão. São assuntos completamente diferentes e a gente precisa, então, entender estas diferenças. Outras pessoas fazem alguns argumentos baseados em personagens da Bíblia, não é? Alguns podem argumentar que Judas Iscariotes, você conhece ele, lembra dele? Aquele que traiu Jesus, não é? Muitas vezes é citado como um crente que perdeu a sua salvação. E a gente diz, olha, tá vendo? Ele era um crente e ele perdeu a sua salvação. Mas eu faço um questionamento a você, para você pensar. Será que de fato Judas era um crente? Vamos ver isso na Bíblia essa noite. Vamos pesquisar na palavra de Deus. Será que eu posso dizer que Judas era de fato um crente? Ele tinha aquilo que poderia qualificá-lo assim? E aí então eu chegaria à conclusão que há um exemplo de um crente que perdeu a salvação olhando para Judas. Será que realmente ele era salvo? Então, diante desses questionamentos, eu queria então começar a ver com você na Bíblia alguns argumentos para nós, primeiramente, entendermos a salvação. Eu acho que a dúvida vem do fato de nós não entendermos direito como se dá a salvação. E aí é que vem toda a confusão. Porque nós misturamos o nosso mérito na hora de entender a salvação. O que diz a Bíblia? O que eu fiz para merecer a salvação? Você que acha que é salvo, que eu posso até crer que seja, mas não me cabe julgar aqui ninguém, né? Só Deus sabe quem é ou quem não é. Mas você que é salvo, ou assim pensa que é, o que você fez para merecer a salvação? Diante do que você conhece da Bíblia, eu posso dizer, você não fez nada. Eu não fiz nada que me tornasse digno da salvação. Alguém diria, você se arrependeu, então a salvação é um prêmio para o arrependimento? Também está errado, irmãos. Nós não fizemos nada. Nós não temos mérito algum. E é isso que é muito difícil para a gente entender. Porque a nossa mente está condicionada a essa coisa do toma lá, dá cá. E muitas vezes a igreja acaba ensinando isso. Olha, faça assim porque Deus vai te dar tanto. Faça isso, seja fiel no dízimo porque vai vir não sei quanto mais. Faça isso porque vem aquilo. Então a gente está sempre condicionado a um negócio de troca. Às vezes faz até com os filhos, né? Se o filho fizer, você faz. Se não fizer, você não faz e tal. Então isso está sempre impregnado na nossa cabeça. Mas não é assim em relação a Deus, nem ao que Ele ensina a respeito da salvação. A Bíblia vai dizer para nós que a salvação não é merecida por ninguém.
E ninguém tem mérito nela, é pela graça e pela misericórdia de Deus. O texto mais conhecido talvez seja Efésios, que eu quero ler com você, no capítulo número 2, no versículo 8 e no versículo 9, em que Paulo deixa esse assunto bem esclarecido. Ele diz, porque pela graça sois salvos. O que é graça? A própria definição de graça é um favor que eu não mereço. Alguém merece a graça? Se eu merece, já não é graça, é prêmio. Se é merecimento, é recompensa. Mas graça é favor imerecido. E ele diz assim, você foi salvo pela graça. Mediante o quê? A fé. Porque você creu. Ah, então o meu mérito é crer. Não, você creu porque o Espírito Santo te convenceu. A Bíblia diz, Jesus é o autor e consumador da fé. Então até a fé que eu acho que é minha, na verdade foi Deus que me deu. Olha como é que eu fico já longe de qualquer mérito, longe de qualquer vaidade, longe de qualquer orgulho. Mas para nós é muito difícil admitir isso, porque nós somos vaidosos, somos orgulhosos. Eu quero ter um mérito, eu quero achar que eu sou merecedor de alguma coisa. Mas graça, ninguém merece. Fé é dom de Deus. O Espírito Santo foi quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não foi a tua mente, não foi a tua inteligência, foi o Espírito Santo que impregnou você disso. E aí você creu por causa dele. Então Paulo continua dizendo aqui que isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Dom é presente. Você paga por um presente só por aquele que você dá para os outros, né? Mas o que você recebe você não paga. É de graça. Então a salvação é um presente de Deus. E aí Paulo explica melhor. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque ele sabe, Paulo sabe, ele é homem como eu e você. Então ele sabe que nós temos a tendência de nos gloriar. E aí ele diz, olha, não vem com essa história, você não merece nada, você não fez nada para merecer, porque qualquer coisa longe disso você já se gloriaria. Você já diria, opa, eu sou melhor do que os outros. E sabe que muitos crentes fazem isso? Sabe que tem muitos crentes que se acham melhores do que os outros? Porque eles são salvos e os outros não são salvos? A gente cospe no prato que comeu, a gente esquece o buraco de onde veio, né? E a gente esquece que estamos hoje na posição de crente porque Deus fez essa obra em nós. E quer também fazer essa obra nos outros. Mas nós somos muito orgulhosos, né? Nós somos muito gloriadores de si mesmos, né? Então Paulo deixa isso bem claro. Um outro texto que também Paulo comenta a respeito disso está na carta que ele escreve a Tito. Na carta a Tito, no capítulo número 3, no versículo número 5, ele diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Outro conceito, falamos de graça, agora ele fala de misericórdia. Graça é algo que eu recebo sem merecer. E misericórdia é algo que deixa Deus de me dar, mesmo eu merecendo. Eu merecia condenação, inferno, porque era pecador. Deus não me deu, então Deus foi misericordioso. Na graça ele me deu o que eu não mereço, na misericórdia ele deixou de me dar o castigo que eu merecia. E aqui Paulo então diz que não é por obras de justiça praticadas, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que é toda obra de Deus. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo lava, o Espírito Santo impregna, ele é que faz tudo isso com a gente. E Deus então age com graça, me dando o que eu não mereço, e age com misericórdia, evitando me dar aquilo que era certamente merecido pelos meus pecados. Então, somos salvos mediante a graça e a misericórdia. Não há mérito na fé. Ela depende de um alvo. Mediante a fé, diz aqui a Bíblia. Então nem a fé é um mérito para mim, porque foi Deus que agiu em mim. E aí, para você entender, o mérito está no Salvador e não na vítima. Imagina, como já usei aqui uma analogia, você, para entender a salvação, é como se você estivesse em alto mar, sem boia, sem saber nadar, morrendo afogado. O que você pode fazer? Você pode se debater o quanto quiser. Vai chegar uma hora que você vai afundar. E vai chegar uma hora que você vai morrer. E ali, se ninguém for te salvar,
Entende o que é salvação? Você está prestes a morrer. Toda a humanidade está prestes a morrer. Toda a humanidade está condenada com o pecado. É questão de tempo. Alguns se debatem mais, outros se debatem menos. Mas todos irão morrer afogados no mar dessa vida. Se Deus não vai salvar, não há o que eu faça para me livrar. Se Deus não intervém para me tirar daquele buraco, não há o que eu possa fazer por mim mesmo para me livrar dali. Entendeu essa analogia? Agora pensa comigo, você vai lá, é resgatado por Deus, Ele te salva. O mérito é teu ou é de Deus? O que você fez? O que você merece? Você merece alguma coisa? Aplauso? Oh, que bonitinho, foi salvo. Maravilha, você é ótimo. Quem é que merece tudo isso? É o Salvador. Quem é que merece a glória? É o Salvador. Quem é que merece o aplauso? É aquele que foi lá te tirar do buraco. Então é dessa forma que eu preciso entender a salvação. E outra coisa, voltando ao texto de Paulo em Efésios 2, olha o que ele diz no verso 1, que é importantíssimo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O estado do homem não salvo é o estado de morte. Mesmo ele estando vivo, é o morto-vivo, é o zumbi. Então, o mundo está cheio de zumbi aí, irmãos. Não é só no Walking Dead, não. Está cheio de zumbi para tudo que é lado. É morto-vivo. É gente que está vivendo, mas que na verdade está morta. Tem cara de vivo, respira, faz as coisas, mas para Deus está morto nos delitos e pecados. Aí Deus, quando salva, me dá vida. Porque eu estou lá no mar. Vou me afogar, é questão de tempo. Um dura mais, outro dura menos. Mas o afogamento é para todos. Quando Deus me salva, Ele me dá vida. E aí, se eu estou lá no meio do oceano, sem ninguém, qual é a perspectiva que eu tenho? Nenhuma, estou morto. Isso aí já era. Assim era a vida de todos nós. Mas aí Deus foi lá e resgatou, salvou. Então o que Ele me deu? Vida. Eu estava então morto. Ora, se eu estava morto, o que o morto pode fazer para ser salvo? Qual é o mérito do morto? Não é? Qual é a vantagem que o morto tem? Então eu não podia me salvar a mim mesmo, por mais que eu me esforçasse. Aliás, até se eu soubesse nadar, se eu estou no meio do oceano, o melhor nadador não consegue chegar na terra firme. No meio do oceano, quilômetros e quilômetros de distância de qualquer lugar. Nem sabendo nadar, eu conseguiria de alguma forma me salvar. Mas a Bíblia diz que Ele me ressuscitou. Estava morto e Ele me deu vida. Assim como Ele fez com Lázaro. Jesus ressuscita os mortos que ouvem a sua voz. Jesus olhou para aquele túmulo e disse assim, Lázaro, vem para fora. E aí o morto, opa, ouviu, levantou e foi. Foi isso que aconteceu com você. Você estava morto, mas Jesus disse, fulano, vem cá. Aí você, opa, é comigo. E foi. A palavra de Cristo, ela ressuscita os mortos. Nós apenas tomamos uma decisão nesse processo todo. Quero ou não quero? É a única decisão que cabe ao homem. Quero isso ou não quero? Ele está me chamando, atendo ou continuo aqui me debatendo? E é isso que tem acontecido, desde que o mundo é mundo. Muita gente diz, quero. Se eu quero, sou salvo. Outros dizem, não quero. Deus me oferece tudo, Deus me cerca, Deus me dá a condição, Deus manda tudo para me tirar, mas eu não quero, eu sou orgulhoso. Se eu não conseguir sair daqui sozinho, eu não quero ajuda de ninguém. Não tem gente que é assim? E é por isso que tem muita gente morrendo. Ou seja, continuando morto, porque morto já estava, e caminhando para o inferno. Não porque Deus jogue alguém lá, mas porque a pessoa rejeita a salvação. A pessoa não vai para o inferno porque ela fez uma coisa errada. A pessoa vai para o inferno porque ela rejeitou o perdão das coisas erradas que ela fez. A gente também confunde, acha que as pessoas vão para o inferno porque cometeram um crime. Não. As pessoas vão porque rejeitaram o perdão que foi oferecido para qualquer crime. Mas eu rejeitei. Então, se eu rejeitei, aí não tem jeito. Então, essa é a única participação nossa em todo esse processo.
Mesmo assim, o mérito jamais será nosso. Entendi a salvação, entendi a grandeza do que é. Quando eu entendo isso, aí eu começo a pensar de forma um pouco diferente a respeito das circunstâncias da vida. E a próxima pergunta que eu quero fazer e ao mesmo tempo responder: o que eu faço então para manter a minha salvação? Eu não tive nenhuma participação para obtê-la. Não tive nenhum mérito para recebê-la. É graça, Deus me deu o que eu não merecia. É misericórdia, deixou de me dar o chicote que era bem merecido. E aí eu fui salvo. E agora o que eu faço? E aí é que começa o conflito, porque muita gente até aceita, com muita dificuldade, né? Porque não tem mérito nenhum. A pessoa até desce um pouquinho do seu orgulho e aceita que foi salva pela graça e pela misericórdia. Depois que eu li isso tudo aqui, eu falei, tá bom, aceito, beleza. Agora, me manter salvo, aí não, agora é comigo. Agora Deus não tem mais nada a ver com isso. Ele me salvou sem nenhuma participação minha, mas agora me manter salvo, a bola está comigo. Agora depende da minha força, agora depende da minha integridade, agora depende do meu esforço, agora depende tudo de mim. E eu penso, só olhando para isso, não parece incoerente isso? Para receber o maior presente de todos, que tirou-me da morte para a vida, eu não fiz absolutamente nada, não tenho mérito nenhum nisso, mas agora para me manter assim a salvo, agora o Salvador sou eu sou o Salvador de mim mesmo. Para me salvar do pecado, tudo bem, eu aceito que Jesus fez isso por mim. Mas agora para me manter nessa condição, a bola está comigo. Então eu confio no meu próprio esforço para manter a minha salvação. E eu queria que você pensasse a respeito. Veja comigo o que diz a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo número 21. O apóstolo Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele diz, eu não anulo a graça. É possível anular a graça? É possível. No momento em que eu acho que eu faço alguma coisa pela obediência a algum princípio, algumas normas, algumas regras. Aí, nesse momento, eu não preciso mais de Cristo. Cristo foi muito bom para me salvar, mas agora para me manter, eu preciso andar na cartilha da igreja. Agora eu preciso de um livro de leis e de normas. E Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça é mediante a lei, um conjunto de normas, segue-se que morreu Cristo em vão. Então a manutenção da salvação não é relativa à obediência a um conjunto de normas e regras, a uma lei qualquer, seja de Deus ou dos homens, ou doutrinas de igreja. Então, há uma independência muito grande nisso, e isso talvez preocupe até algumas igrejas, né? Se eu ensinar a pessoa dessa forma, ela não vai mais depender de mim. Ela não vai mais ficar presa num sistema religioso que se retroalimenta. E aí é o medo que muitos têm de ensinar corretamente a respeito da salvação. Porque eu acho que agora a bola está comigo, e para que eu mantenha essa condição, eu preciso andar numa cartilha, eu preciso cumprir algumas regras. Veja, as nossas obras são importantes? São. Só que elas são fruto da fé. Volta lá em Efésios, no capítulo 2, aonde Paulo nos diz assim no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. De quem ele está falando? Do não salvo ou do salvo? Do salvo. Porque foi o salvo que foi criado em Cristo. O não salvo está morto nos delitos e pecados. Mas o salvo recebeu graça e misericórdia. Recebeu nova vida. Foi criado em Cristo. E agora que ele foi criado em Cristo, ele entende que ele foi criado para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Deus tinha boas obras já preparadas.
Eu andava do jeito que eu queria, eu fazia tudo que eu queria, eu vivia da forma que eu queria, mas Deus tinha um plano diferente para mim. Deus tinha boas obras para mim, mas eu insistia em fazer as mais. Mas agora que Ele me salvou, Ele me mostra as boas obras que Ele tem para eu andar nelas. Agora eu tenho um novo e vivo caminho diante de mim. Agora eu tenho uma nova vida, por isso a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu tenho boas obras, mas não obras que sejam por mim praticadas, inventadas por mim, que me deem também algum tipo de mérito, mas são obras que Deus já tinha preparado, dizendo, aí agora é só você fazer. Porque agora você tem as condições para fazê-lo. Porque agora você não está mais morto nos seus delitos e pecados, eu te dei vida. Agora você pode praticar as boas obras, mas é outra confusão que muitos não entendem. E as obras que nós fazemos são para glorificar a Deus, não são para pagar a nossa salvação. Eu entendo que ela é de graça até o momento que eu recebo, mas tem gente que pensa assim, bom, agora que eu tenho que fazer alguma coisa para pagar. Deus me deu de graça, mas agora que eu recebi, agora eu preciso me empenhar para devolver ao Senhor todo o investimento que Ele fez na minha vida. Da mesma forma que você não conseguiria pagar a sua dívida, por isso Deus pagou por você, você também não vai conseguir pagar depois de salvo. Se você não conseguia pagar antes, também não consegue pagar depois. Não mudou nada. Quando Jesus contou aquela parábola, a respeito do devedor, ele disse, ambos não tinham com que pagar. Um devia 10 denários, outro devia 1000 talentos, sei lá, mas ambos não tinham com que pagar. Não tinha antes e não tem depois. Eu não tinha condição de pagar os meus pecados antes de ser salvo e também não tenho condição de pagá-los depois, porque isso é impagável. A nossa dívida é impagável. Então as boas obras não são um pagamento pelo investimento que Deus fez na nossa vida e eu preciso entender isso de uma vez por todas. As boas obras que Deus de antemão preparou são para que agora eu glorifique a Deus com as minhas boas obras. Para que Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam, olha só, aquela pessoa tão ruim, tão complicada, agora é crente, agora está salva, olha como é que ela faz as coisas diferentes. Então as boas obras que eu faço, não é para que eu me torne famoso pelo meu altruísmo, por ser bonzinho, mas é para que Deus seja glorificado através da minha vida. Para que Deus seja então louvado, dizendo, caramba, como é que esse cara hoje está assim? É como aquele endemoniado gadareno que vivia se cortando, depois que Jesus entrou na vida dele, é encontrado sentado, bem arrumado, em perfeito juízo. E todo mundo dizendo, como pode isso? Essa é a glória de Deus. Então a nossa vida é para a glória de Deus. E salvos fazemos boas obras para a glória de Deus. Eu não posso pagar de novo o que já foi pago. Paulo questiona, voltando lá aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, ele diz, quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito, com letra maiúscula, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo diz assim, eu só quero saber uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito, Espírito Santo. Receberam? Quem é salvo? Recebeu. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas o Espírito Santo vai vir e vai ficar para sempre com vocês. Então, nós temos o Espírito. Aí Paulo pergunta, você recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi a fé que te salvou ou foi a obediência às normas e aos requisitos da lei? Ele faz a pergunta e depois ele diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estás agora vos aperfeiçoando na carne? Ele diz, isso é uma insensatez, porque a igreja na Galácia estava passando por esse problema. As pessoas estavam aceitando que tudo bem, fomos salvos de graça e tal, mas agora, para manter, eu tenho que guardar a lei judaica. Para manter, eu tenho que obedecer os 613 mandamentos dos judeus. Agora, para manter isso, eu preciso me esforçar, me empenhar. E aí Paulo dá essa palavra de correção, a carta aos Gálatas é só para isso, é só para corrigir isso. E ele vai dizer para eles o seguinte, vocês esqueceram,
Vocês começaram no Espírito e agora estão querendo se aperfeiçoar na carne. Por que que você foi salvo? Por que que você tem o Espírito? É porque você obedeceu alguma lei? Ou foi porque, mesmo desobediente, Deus te salvou, Deus te livrou da morte? Então eu preciso pensar, eu não posso pagar de novo aquilo que já foi pago por mim. Mas o grande problema é que quando a gente chega nesse ponto, volta de novo aquele pensamento. Tá, pastor, mas então para que vigiar e perseverar? Se é assim, como você está dizendo, para quê? A vida fica mais fácil, né? Eu não preciso vigiar tanto, já que eu não preciso guardar a lei, já que eu não preciso observar normas para me manter salvo, eu posso dar minhas escapulidas. Talvez seja o pensamento de alguém. Só que aí entra outro problema, que a Bíblia também aborda, e eu volto agora à carta aos Gálatas, olhando o capítulo 6, no versículo 8. Gálatas 6, 8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A nossa vida é um eterno semear. Como disse hoje pela manhã, nós estamos todos os dias diante de escolhas. Deus diz, eu te proponho vida e morte, bênção e maldição, e dá a resposta certa. Escolhe, pois, a vida para que você viva. Deus dá a opção, mas já diz o que eu tenho que fazer. Mas tem gente que insiste em escolher a morte. Tem gente que insiste em escolher a maldição. E aí também tem a questão da semente. Nós estamos o tempo todo semeando com a nossa vida. E aí Paulo diz assim, quem semeia para a carne, colhe da carne. E o que vem da carne, como a gente disse hoje de manhã, domingo passado, da carne só bobagem, da carne só corrupção, da carne só coisa estragada. O que vem da carne é só mal para a gente, porque a carne não se converte. A gente não pode esquecer disso. Ninguém se converte na carne, você se converte no Espírito. E a partir daí, o seu Espírito convertido, unido ao Senhor, influencia a sua alma, trazendo paz para o seu coração, para que você não satisfaça os desejos da carne. Então, quem está em Deus, quem anda no Espírito, a Bíblia diz, jamais satisfaz as concupiscências da carne. Porque assim Deus operou na sua vida através da salvação. E aí então eu preciso entender o que Deus está me dizendo com toda essa simplicidade. Se você semear na carne, você vai colher da carne. Agora, se você semear no Espírito, você vai colher a vida eterna. Então, a partir de agora, eu tenho que semear coisas boas. Então não tem essa história, já que eu não posso, se eu souber que eu sou salvo para sempre, que a minha salvação é eterna, vou cair no carnaval. Então, meu irmão, me desculpe, mas você nunca foi salvo. Me desculpe, mas você não entendeu nada a respeito de salvação. Quem pensa assim, não entendeu absolutamente nada do que está sendo dito até agora. Porque a gente às vezes confunde as coisas. Quando você se mantém fiel, quando você vigia, quando você persevera, quando você ora, na verdade você está cuidando dessa nova vida que Deus te deu. E você está evitando muitos males. E existem males nesse mundo que são consequências de escolhas erradas que nós fazemos, mesmo depois de salvos. Um salvo não peca nunca mais. De alguma forma, em algum momento, um salvo faz uma escolha errada. E quando faz, colhe. De Deus não se zomba, mas o que o homem semear, isso ele colherá. Então eu colho baseado em escolhas erradas que eu faço. Então isso está relacionado à minha vida nesse mundo, não está relacionado à vida eterna. Está relacionado aos males que eu poderia evitar no mundo atual. Nas bênçãos que eu perdi, que eu deixei de viver, por escolhas erradas que eu fiz. E então não há lugar da bênção a não ser na presença de Deus. Então a certeza da salvação não me leva para longe de Deus, pelo contrário, ela me joga cada vez mais para perto dele. Porque mais constrangido eu fico em perceber que mesmo sem merecer, ele me salvou. Então mais em dívida eu me sinto. Mas quando eu acho que sou eu que me mantenho, eu deixo o estado de devedor e passo a ser credor. Daqui a pouco eu começo a achar que Deus está me devendo alguma coisa. Senhor, eu venho à igreja sempre, eu entrego o dízimo, eu faço tudo bonitinho. O Senhor tem mais que me abençoar, porque se não abençoar, eu vou brigar. Não é assim que algumas pessoas fazem? Então você perde a condição de devedor
e começa a entrar na condição de credor para com Deus. Olha que desgraça, irmão. Que coisa mais maligna é esse pensamento de que você mantém a sua salvação com atitudes, com coisas. Não. Você sempre precisa depender de Deus, porque a sua dívida continua impagável, continua sem mérito nenhum. Então eu preciso aprender que o que eu posso fazer, e se fizer errado, eu vou colher males para a minha vida. Se eu tomar decisões erradas, mesmo sendo salvo, eu vou colher coisas ruins na minha vida. É disso que Paulo está falando. Veja outra coisa importante aqui na palavra de Cristo, em Lucas capítulo 6, no versículo 43 e 44. Lucas 6, 43 e 44 diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Jesus aqui fala de frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Só que às vezes a gente confunde dons com frutos. O fruto é dado de acordo com a natureza da árvore. Se a árvore é uma figueira, ela vai dar figo. Não espera você lá encontrar uva na figueira, mamão, não. Ela vai dar figo, porque ela produz segundo a sua natureza. E isso é uma realidade que é imutável. Então, quando a natureza é mudada, e é isso que aconteceu com o salvo, recebeu uma nova natureza, a Bíblia diz, né? A palavra de Deus ali afirma, então agora a gente produz bons frutos. Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês e designei cada um de vocês para ir e dar frutos. Porque agora vocês têm condição de dar frutos. Porque eu mudei a natureza de vocês. Agora vocês podem dar frutos bons. Antes você era uma árvore podre, só dava fruto podre. Mas agora você é uma boa árvore. Uma árvore bem plantada junto à corrente de águas. Lembra que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido? É você. É o homem de Deus, é a mulher de Deus. E agora então você pode dar bons frutos, e isso vai sempre acontecer, mas não confunda frutos com dons. Não se deixe impressionar. É nesse ponto que eu queria falar novamente para você a respeito de Judas. Aquele Iscariotes que foi citado aqui no início da mensagem. Judas foi escolhido por quem? Por Jesus. Foi sorteio? Não, né? Foi acaso? Tirou o nome dele na roda? Não. Jesus o escolheu. Concorda comigo que Jesus o escolheu? Sim. Jesus o escolheu. E andou com Jesus durante 3 anos e meio. Concorda? E aí com Jesus, por Jesus, foi comissionado, foi enviado às cidades, foi enviado para curar, foi enviado para pregar, foi enviado para fazer a obra de Deus, foi enviado para expulsar demônios. Isso são dons que ele recebeu do Senhor para agir assim. Judas pregou o evangelho, Judas expulsou demônios, Judas curou enfermos, mas Judas não dava bom fruto. Ele tinha dons, mas ele não tinha frutos. E por que que Judas não dava bons frutos? Porque ele não foi regenerado. Ele se juntou ao grupo, por escolha de Cristo, mas ele não se regenerou. Como ele não se regenerou, o fruto que ele dá é sempre mau. Embora ele pregue, embora ele expulse demônios, embora ele cure enfermos, mas ele não foi regenerado, então no seu coração ainda está aquela herança maligna. E veja, Jesus sabia exatamente disso tudo. Jesus não é surpreendido por isso. Veja só o que está escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 6, no versículo 64. Jesus diz assim: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Como é que Jesus se refere a Judas? Como crente? Judas não é um crente que perdeu a salvação. Judas é um descrente que estava no meio dos crentes. Assim Jesus se refere a ele. Há descrentes entre vós. Há descrentes. E ele sabia desde o princípio. Veja, coitado de mim, escolhi o cara errado. Desde o princípio.
Deus não é surpreendido por nada que eu e você façamos, irmãos. Deus sabe tudo ou não sabe? É onisciente ou não é? Qual é o tamanho do seu Deus? Você surpreende a Deus quando faz alguma coisa para Ele? Ele fica, meu filho, que surpresa. Deus sabe tudo. E aí a Bíblia diz que Ele já sabia desde o início quem cria, quem não cria, quem o havia de trair. E qualifica ele como um descrente, não como um crente. Verso 70, no mesmo capítulo diz, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Ele não diz é o diabo, ele diz é diabo, adversário, inimigo. Um de vocês é um inimigo. Está aqui com a gente, mas é inimigo. Está aqui com a gente, mas joga contra, é do outro time, entendeu? É espião. Está no meio de nós, mas não é dos nossos. A Bíblia fala disso o tempo todo. Jesus falou do joio e do trigo. Joio e trigo convivem juntos até a consumação dos séculos, quando ali então são separados. Isso está com clareza na Bíblia Sagrada. Então Jesus diz assim, contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. É um dos 12, mas é inimigo, é farsante. Por quê? Mas tinha dons. Porque o dom, Deus dá a quem quer, como quer, com um propósito que Ele sabe. Deus pode dar o dom a qualquer um. Por causa de um dom, uma mula falou com Balaão. Você lembra disso? A mula recebeu o dom da fala naquele momento. Você já viu mula falar? Só nesse episódio. Porque Deus deu o dom dela falar. Dons podemos receber, mas natureza transformada é outra história, é outra situação. João capítulo 13, vamos ler agora João capítulo 13, verso 10 e verso 11. João capítulo número 13, versículo 10 e versículo número 11 diz assim, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus sabia. E aos limpos ele diz assim, você está limpo. Você não precisa se lavar todo de novo. Quantas vezes você tem que batizar? É uma vez só. Tem gente que batiza 10 vezes para ver se melhora, né? Para ver se a água é igual a água de Abô, né? Quer ver se joga os maus espíritos para fora. Entra um pecador seco, sai um pecador molhado, sem regeneração, sem mudança nenhuma, não adianta nada. Então Jesus disse, você está limpo? Você não precisa tomar banho de novo. Só lavar as mãos e os pés, porque nesse mundo, a gente volta e meia, por acidente, acaba pecando. Então você tem que voltar a Deus. Para pecado só tem uma solução, confessar e deixar. Filhinhos, não pequeis, todavia, se alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus. É sempre ir ao advogado, sempre falar com ele. Essa é a solução, é lavar a mão, lavar o pé. Agora, lavar tudo de novo não precisa. Agora, um de vocês não está nessa situação. Um de vocês é diferente. Um de vocês está aqui com a gente, mas é diabo, ele é inimigo. Então é diferente. E aí a gente continua se deparando com esses argumentos. Um deles foi Judas, que eu já expus para você. Mas há outros. Veja, 2 de Pedro. Vamos ler a 2ª epístola de Pedro no capítulo 2. Aqui é outro argumento também usado por quem acha que o crente pode perder a salvação. 2 de Pedro, vamos ler o capítulo número 2, o versículo 21 ao versículo 22. 2 de Pedro 2, do 21 ao verso 22, está escrito assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio ou ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Neste capítulo, Pedro também fala de falsos irmãos, de falsos crentes. Ele não está falando de crentes que aí voltaram atrás, aí voltaram para a lama, aí voltaram a ser como cão ao próprio vômito. Não é de cristãos que ele está falando, queridos. Ele está falando de gente como Judas,
que viveu no meio da igreja, que recebeu e se aproveitou das bênçãos na igreja, mas depois voltaram ao estado natural do qual nunca saíram. Entrou para a igreja, foi batizado, foi dizimista, foi diácono, foi pastor, professor, foi tudo, mas nunca se converteu, nunca foi regenerado. E a evidência está aqui, o cão volta ao próprio vômito. Por quê? Porque o cão não deixou de ser cão. A porca, você deu um banho nela, botou um lacinho no focinho, botou um brinquinho na orelha, mas continuou sendo porca. Na primeira oportunidade, ela chafurda na lama novamente, porque é a natureza dela. Se a natureza não é mudada, não há como mudar só o exterior. Agora eu sou crente, boto a Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, meus irmãos, dou uns pulinhos, rodopio, e aí? Não houve mudança de natureza? Então continua da mesma forma. Não houve transformação? É questão de tempo voltar para o vômito, é questão de tempo voltar para a lama. E aí a gente diz, poxa, mas o irmãozinho era diácono, era pastor, era missionário, era isso. Ah, perdeu. Não perdeu, ele nunca ganhou. É bem diferente. Ele nunca foi. Você não perde aquilo que você nunca foi. Você não perde aquilo que você nunca teve. Você simplesmente não foi. E aí, mais cedo ou mais tarde, se revela, porque a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, é simplesmente uma questão de interpretação. Cão é cão, porca é porca. Porca gosta da lama, cão gosta de vômito. Mais cedo ou mais tarde, um casa com o outro, junta a fome com a vontade de comer. E assim acontece. Veja, 1 de João, capítulo 2, versículo número 19. Diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João então fala assim, como foi com Judas? Judas, o mais íntimo de todos, pertinho de Jesus, desfrutou de tudo, recebeu o dom, recebeu o poder, e Jesus diz, é diabo, é inimigo. Não é dos nossos, não é contado como alguém dos nossos. E um outro texto, já quase terminando, está em Hebreus, que também é bem debatido a respeito desse texto, está no capítulo 6, no versículo 4 até o versículo número 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim a Bíblia, é impossível, presta atenção, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, à vergonha. Então, o que diz o autor de Hebreus? Que é impossível. E aí alguém diz, está vendo? Então, está aqui uma evidência. Se a pessoa experimentou tudo isso, participou de tudo isso, e ela cai, então é possível perder a salvação. Só que o texto está dizendo exatamente o contrário. E aí você tem que ler o versículo 7 e o versículo 8 para entender o contexto da passagem. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, entenda o que diz a Bíblia. O texto fala de crentes, entre aspas, nominais, que receberam da mesma chuva. Essa terra que recebe a mesma chuva. A chuva cai sobre toda a terra. Inclusive, Jesus disse que ela cai sobre bons e maus. A terra cai sobre todos os lugares. Mas algumas terras dão bons frutos, outras dão frutos ruins, que não servem para nada, a não ser para serem cortados e lançados fora. Então o texto fala que certos crentes nominais receberam da mesma chuva, das bênçãos, mas produziram espinhos. Estes foram iluminados, receberam dons do Espírito Santo. Olha o dom de novo, olha Judas aí de novo, que recebeu o poder para pregar, para expulsar demônio, para fazer um monte de coisa, como a Bíblia diz, provou da palavra. Quer alguém que provou mais do que Judas?
Judas provou da palavra de Cristo ao seu lado, pregando o tempo todo. Ao tempo todo ouvindo a palavra da boca do próprio Senhor, mas ele resiste ao Espírito Santo. Ele resiste ao Espírito Santo, ele não é transformado, sua natureza não é mudada, ele continua porco, ele continua cão. Então a Bíblia diz, é impossível que em tais casos essa pessoa seja novamente regenerada. Porque salvação só há uma, regeneração só há uma. É impossível regenerar de novo. Não há sucessivas regenerações, ou é ou não é. É disso que o versículo está aqui falando. E aí o versículo fala que as pessoas tiveram esse contato, tiveram essa experiência, tiveram esta vivência, provaram de dons celestiais, mas resistiram ao Espírito Santo. E aqui se fala do único pecado que não tem perdão. É o pecado de resistir ao Espírito Santo. Alguém pensa que é xingar o Espírito Santo, por causa daquela passagem que Jesus falou. Mas o que Cristo queria dizer é que o pecado que não tem perdão é quando você resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e você resiste. O Judas ouviu pregações lindas de Jesus, viu milagres maravilhosos que ele fez, mas ele resistiu a Cristo. Ele resistiu ao Espírito Santo, ele continuou sendo Judas, por isso o fim dele foi o que foi. Quem nasceu de novo, meu irmão, não morre de novo. E é isso que você precisa aprender de uma vez por todas. Volta lá ao texto que a gente leu no início, em Romanos, no capítulo 8. Nós começamos a pregação lendo Romanos 8, versículo 9. Agora eu quero ler do 9 ao 11 com você. Vós, porém, não estais na carne. Paulo coloca isso como imperativo, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito, não adianta, pode fazer, pode pregar, pode expulsar demônio. Como Jesus disse, muitos naquele dia vão chegar perto de mim dizendo, Senhor, Senhor, no teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo, um currículo maravilhoso. Ele disse, não conheço você. Eu conheço Jesus, mas ele não me conhece. E aí, o que adianta? Nada. Judas conheceu Jesus, mas Jesus sabia que ele era o inimigo, que ele era o diabo. Então não vale nada esse conhecimento se Deus não conhecer, se Deus não transformar. E aqui então o texto diz, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Veja, corpo não tem jeito, carne não converte, carne vai voltar ao pó, porque o pecado habita na carne, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A promessa de Deus é que nós seremos vivificados. Como eu disse de manhã, ninguém vai subir com esse corpo volta ao pó. Quando você subir, você vai receber um corpo glorificado. E o poder que vai atuar em você é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. É o poder da ressurreição, é o poder de Deus. O mesmo que ressuscitou a Cristo nos ressuscitará para estarmos com Ele. Então quem nasce de novo não morre de novo, meu irmão. E é isso que eu preciso saber, sem ter medo de que isso me leve a pecar, porque quem vai pecar é quem é porco. Quem vai ficar no pecado, quem vai voltar ao vômito, quem vai voltar à lama, é porco, é cachorro. Eu não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, regenerado pelo Senhor, salvo. Eu erro, sim eu erro, mas eu volto a Deus. Eu acerto com Ele, eu me arrependo com Ele, eu peço a sua graça, a sua misericórdia, e Ele me assiste, e Ele me levanta. Como diz a Bíblia no Salmo, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. Então é disso que você tem que crer. Isso não é para te fazer relaxar, pelo contrário, é para te manter mais ligado ao Senhor, que te deu algo tão poderoso que é eterno. Como disse Jesus, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Como disse Paulo, não há principado nem potestade, nada, nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem eu mesmo.
Então é disso que você precisa saber, para que isso te mantenha, para que isso traga paz à tua alma, paz ao teu coração, e você então não fique atormentado, como muitos andam por aí, atormentados. Leia comigo Provérbios, tem mais só 3 versículos para a gente encerrar. Provérbios capítulo 24, no versículo 16. Provérbios 24, no verso número 16 está escrito: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. O justo cai, o justo cai. Não vivemos na queda. Deus não nos chamou para isso. Mas a queda é uma possibilidade? É. Mas eu levanto de novo. Porque Deus me levanta. Porque Deus me sustenta. Porque aquele que me ressuscitou e vai me ressuscitar para estar com Ele, Ele estará sempre investindo em mim. Em João também, no Evangelho, no capítulo 10, um capítulo tão conhecido do Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27 até o versículo 28, João, capítulo 10, do 27 ao 28 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem prometeu? É Jesus. Dizendo que uma ovelha dele não vai morrer. Ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então ele diz: as minhas ovelhas, eu as sustento, elas não morrerão. E elas estão nas minhas mãos e ninguém as pode tirar de lá. E para encerrar, João capítulo 5, no versículo número 24. João 5, 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É assim que Jesus encara a salvação. Se Ele fez isso na sua vida, sem você merecer, e você não merecia, você é salvo. E se você é salvo, você foi livre da morte e não vai morrer novamente, porque Ele te ressuscitará. Você não vai viver pecando, porque essa não é mais a sua natureza. Sua natureza foi mudada. Você agora nasceu do Espírito. Você agora vive para Deus. E as boas obras que você faz glorificam a Deus. Mas erros você ainda vai cometer. Mas você vai voltar, você vai se arrepender, você vai se humilhar, você vai consertar. E assim você vai até o fim. Porque a salvação é eterna. Porque a salvação é uma obra de Deus. Se fosse uma obra humana, nenhuma obra humana dura para sempre. O prédio mais bonito, a construção mais frondosa, ela pode ruir e cair com o tempo. Mas as obras de Deus, elas duram para sempre. E essa certeza eu tenho só para ter segurança. Segurança em Cristo. Será que nós temos segurança? Ou precisa você ficar sendo massacrado pelo pastor todo dia dizendo: olha, cuidado, vai perder sua salvação. Olha, não fala isso não. Olha, não vê isso. Olha, não toca naquilo. Olha, não faz isso, porque ó, você vai perder. Aí você é salvo pelo medo? Você lembra o que eu falei hoje de manhã? Perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o temor traz tormento, irmãos. Deus não quer que você viva atormentado. Você obedece, não é porque você tem medo do inferno, é porque você sabe que é filho de Deus. E não há ninguém melhor para ser filho do que ser filho de Deus. É por isso que a sua vida muda. Não é porque você tem medo do que pode acontecer. Se isso acontece, a nossa religião vira uma simples superstição. Eu oro para não ter azar, eu dou o dízimo para não ficar duro, eu faço isso para aquilo, eu faço não sei o que para não sei o que lá, porque eu estou sempre condicionando, estou sempre numa troca com Deus, achando que eu sou alguma coisa, que Deus precisa de mim, precisa do que eu dou, precisa do que eu faço. Deus não precisa nada de mim. Ele me faz tudo por graça. Ele me faz tudo por misericórdia. Viva nessa graça, viva com paz, viva com felicidade. A sua fé, a sua segurança não está firmada nas tuas fraquezas. Muito pelo contrário, está na fortaleza que é o seu Deus. Ele é a sua fortaleza. Então é nele que você se fortalece. E é nele que você tem que esperar. Essa certeza, essa segurança trazem gratidão ao seu coração. Não inverta isso. Não deixe que o teu relacionamento com Deus se transforme num relacionamento de medo.
Vou perder. Que cuidado. Não, é por amor. Viva no amor de Deus. Amém? Vamos orar? Fala com Deus agora. Pede a Deus que essa paz invada o teu coração. Que essa certeza, ela não vai te deixar irresponsável, muito pelo contrário. Ela vai te deixar cada vez mais firme. Ela vai te deixar cada vez mais seguro. Porque você sabe que é filho e que não vai ser jogado fora. Você sabe que você pertence à família de Deus e não vai ser lançado na rua novamente. Então isso traz paz para o teu coração. Você não vive conturbado, de alguma forma querendo agradar para manter o que você já tem ou conquistou. Mas você o agrada porque você sabe quem Ele é. Porque você sabe que Ele é digno de receber tudo aquilo que você dá. Não é para você ser melhor visto, mas é porque Ele é digno. Fale com Deus agora. Coloque a tua vida diante do Senhor. Se você tinha medo, se você tinha temor dessas coisas do mundo, tema só a Deus. Não tema nada nem ninguém. Apenas tenha com Deus um relacionamento correto, sem superstição, sem contaminação, sem conceitos humanos, apenas com a Bíblia. Fale com Deus agora. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Que ela traga paz ao coração dos meus irmãos. Que ela traga uma renovação espiritual na vida de cada um dos Teus filhos neste lugar. Aqueles que o Senhor chamou, escolheu, mas que também se renderam, que também Te escolheram, que também se colocaram em Tuas mãos e tiveram a sua natureza mudada. Que o Senhor atue agora na vida de cada um dos Teus filhos, trazendo paz, trazendo tranquilidade para a alma, para que o corpo, para que a carne não vença essa batalha. Acalma a alma dos meus irmãos. Que ela não fique abatida, que ela seja renovada. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.